Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te esclarecer os riscos de você tomar dapagliflozina, o Prodol. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, deixe seu like para impulsionar esse vídeo ainda mais e que ele possa atingir um número cada vez maior de homens e ative as notificações do canal para que você fique por dentro, em primeira mão, de todos os nossos novos conteúdos, combinado? Então vamos para o vídeo falar um pouquinho mais sobre os riscos do Prodol, que é um medicamento que chegou ao mercado em 2023 e está sendo uma nova sensação do momento. Só para lembrar para os senhores, o Prodol, que é o nome comercial da dapagliflozina, ele foi lançado em 2023, mas a substância já foi regulamentada pela Anvisa desde 2013, ou seja, ela já estava em circulação desde aquela época, sendo disponível para manipulação. No entanto, existia ainda um certo receio por parte dos colegas profissionais, era muito pouco divulgado, não ganhou a certa popularidade que talvez ela merecia. Foi só então ano passado, com essas campanhas de divulgação e conscientização, para que as pessoas ficassem um pouco mais conscientes desse produto. E na verdade, o grande diferencial da dapagliflozina é que ela é o único medicamento que foi desenvolvido e liberado para tratamento da ejaculação precoce. A maior parte dos tratamentos medicamentosos que são feitos desde o século passado, eles se baseiam no uso off-label, ou seja, um medicamento que foi desenvolvido para outro fim e foi direcionado pelos seus efeitos colaterais, pelo seu perfil de efeito para ejaculação precoce. Os medicamentos tradicionais geralmente são da classe dos antidepressivos. Os mais comuns são os que mexem com a serotonina, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ainda antidepressivos tricíclicos. Esses medicamentos eles vão agir trabalhando com neurotransmissores, geralmente a serotonina, ele aumenta a ativação, ele ativa e proporciona um maior efeito da serotonina no seu cérebro, que é um medicamento que vai ter ali um efeito de um freio farmacológico. Vai retardar a recepção e o processamento dos estímulos que você recebe na hora H, fazendo com que você dure mais. O problema é que esses remédios necessitam de um uso contínuo, eles têm uma série de efeitos colaterais, geralmente, que podem inclusive afetar o seu desempenho sexual, podem diminuir o seu desejo, podem trazer uma sonolência excessiva. Como tem um uso contínuo e são drogas que muitas vezes têm uma ação mais prolongada, existe a síndrome de retirada. Quando você tira, você piora bastante, então tem que fazer uma retirada muito calma e muito progressiva. E isso muitas vezes faz com que esses medicamentos sejam não tomados, ou muitos pacientes preferem às vezes conviver com a ejaculação precoce a ter que tomar um antidepressivo com eventuais riscos. Então o Prodol, ele entra por ser um medicamento que também mexe com a serotonina, ele também é, de certa forma, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas ele tem uma ação muito rápida nesse receptor, é para uso agudo e tem uma ação ultra curta. Ele só vai funcionar no seu corpo por cerca de 8 horas, e isso diminui muito o seu perfil de efeitos colaterais. Mas mesmo assim, todo remédio tem riscos envolvidos. E aqui eu vou falar para vocês dos dois principais riscos relacionados ao uso do Prodol. Que um é o risco de uma dependência psicológica e dois é o risco de efeitos colaterais. Falando de dependência psicológica, então por ser um medicamento que é amplamente acessível hoje em dia, é claro que você precisa de receita médica, de uma avaliação de um médico também, de um profissional, para poder te prescrever esse remédio. Muitos homens podem não sofrer de ejaculação precoce, mas estão buscando uma melhor performance e por isso querem tomar esse remédio. Isso pode trazer um efeito que muitas vezes não é interessante, que é aquela ansiedade ou aquela necessidade por você ter uma performance sexual superior. Então, a gente sabe que quando o sujeito está mais ansioso, ele está mais adrenalizado, a adrenalina ela vai ativar os núcleos de funcionamento do seu cérebro e fazem com que você goza muito rápido. Esse remédio ele vai segurar a sua onda. E aí o que acontece? Muitas vezes você associa a sua confiança da sua performance no hora H a um remédio. E aí, quando você está sem o remédio, você se sente vazio, você se sente incompleto, e isso aí vai muitas vezes prejudicar a sua performance. Então, muito cuidado para esse uso recreativo do Prodol. Não recomendo que seja feito sem acompanhamento médico, exatamente por essa questão de risco de dependência. Mas é claro que quando o paciente está bem orientado,
direcionado para o uso certeiro, de forma correta, esse risco ele é extremamente pequeno, ele é extremamente reduzido. E o segundo grande risco são riscos de efeitos colaterais. O Prozói, gente, uma característica imensa dele é que tem um perfil de efeito colateral muito favorável. O número de homens que vão ter algum efeito colateral é bem pequeno, é menos de 5% na maior parte dos estudos. E eles são leves e transitórios, já que é um remédio que só vai ter ali 8 horas de ação, certamente ele rapidamente vai passar o seu efeito caso você se sinta mal de alguma forma. E os mais comuns são relacionados a tonturas. Então, alguns homens referem que tem tontura. O efeito colateral mais temido é, digamos, um estágio mais acentuado da tontura, que é a síncope, o desmaio. Mas isso nos estudos de liberação da daparoxetina no mundo só aconteceu em 1 ou 2 pacientes. Então, apesar de ser um risco que é sempre muito relatado, na prática a gente não vê. Nesses estudos tiveram esses casos pontuais. Na minha prática, eu nunca tive um paciente que teve um desmaio por conta do medicamento, apesar dele ser bem orientado, caso isso aconteça, de como ele proceder numa emergência, né, para o uso, ser conduzido a um hospital para uma avaliação e uma observação. Além disso, fora a síncope, que é o que mais preocupa, os outros são efeitos leves, sobretudo as tonturas que eu falei. Só cuidado que essas tonturas elas podem ser acentuadas por homens que fazem ingestão de álcool, então de certa forma por isso que não se recomenda você combinar o Prozói com álcool. Então quem bebe, muito cuidado nesse cenário. Outros efeitos colaterais estão relacionados ao trato gastrointestinal. Então a serotonina ela também funciona, tem uma importante ação no nosso trato gastrointestinal. Então pode causar ou diarreia, ou náuseas e eventualmente até vômitos, mas também digamos, numa proporção insignificante, eu diria. Raramente, também, isso aí até é muito mais frequente com os medicamentos que mexem com a serotonina de longo prazo, são alterações visuais. Então pode dar um certo embaçamento ou borramento visual, que é transitório. Eu até diria que no uso regular e frequente do Prozói, esse tipo de situação ele tende a ir diminuindo. E muita atenção, esses medicamentos, o Prozói no caso, ele não foi testado em homens com menos de 18 anos ou homens acima de 65 anos. Então, existe uma recomendação de cautela nessas populações, mas certamente o efeito, né, a diferença em termos de idade em relação à segurança, em relação aos riscos deve ser mínimo. Né? O sujeito tem 17 anos, ele tem praticamente a fisiologia e o corpo e todo o funcionamento muito similar de homem de 20 a 30 anos, então não imagino que isso vai trazer nenhum tipo de problema. Mas, meus amigos, é importante que vocês lembrem, então, esses são os 2 riscos, então, a dependência psicológica e os efeitos colaterais. Se você queria melhorar a sua duração, superar a ejaculação precoce de forma natural, sem ter que passar por esses riscos, eu queria trazer para vocês aqui a opção do meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é o meu treinamento online para você ficar mais duro e durar muito mais, chegando lá na hora que você quiser e deixando a sua mulher viciada em você. Então, é uma estratégia que você tem acesso algumas vezes no ano, a gente tem próximas turmas. Se você quiser saber mais informações sobre a próxima turma, é só você clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário e não perder essa oportunidade de mandar muito bem na hora H. Meu grande abraço e até o nosso próximo vídeo.